Bem-vindo a mais essa reflexão. A gente precisa aprender algo que nos ajude a fazer a caminhada não segundo o que pensamos, pois nós normalmente somos mestres da acusação do pecado do outro. Nós conhecemos as Escrituras, buscamos as Escrituras para aplicar na vida do outro, não na nossa. As Escrituras não existem por causa do outro, mas por nossa causa, para que a gente possa entender, compreender e andar na vontade de Deus. Diante da situação em que Jesus viveu com os religiosos por causa da mulher que havia cometido adultério, é aonde eles perguntam a Jesus se deveria apedrejá-la ou não, porque isso é o que a lei diz. Aí Jesus diz assim, lá em João 8,7, como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Simples assim. Esta é a questão que a gente precisa compreender. As Escrituras, elas existem para que a gente possa conhecer a vontade de Deus, compreender o seu plano, propósito para as nossas vidas, entendermos o nosso estado diante de Deus e assim possamos nos submeter à vontade de Deus, porque ela traz luz, entendimento, compreensão sobre a nossa realidade, a nossa separação, a nossa morte, o fato de que somos pecadores, por mais bonzinhos que sejamos. A gente precisa entender isso. Nós somos pecadores diante de Deus e as Escrituras existem para elucidar, para trazer luz, trazer entendimento sobre a nossa realidade, para aplicarmos na nossa vida, não na vida do outro. Quando nós entendemos o plano, o propósito de Deus, a sua salvação, entendemos que a nossa reconciliação com Ele, o perdão de nossos pecados, não é resultante do nosso esforço e muito menos da nossa religiosidade, mas é que nós devemos nos arrepender e nos submeter a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ao fazermos isso, nós somos feito um novo ser, uma nova criatura. Nós somos justificados quando Jesus ressurgiu. Nós somos justificados na ressurreição de Cristo. Recebemos o perdão na sua morte. Ele, mediante a obra que fez, ou seja, ele nos apresenta diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Cientes disso, ou seja, tendo esse entendimento, que estamos na presença de Deus, nós devemos, por causa da capacitação recebida da sua obra que nos habilitou para rejeitar as paixões humanas, porque nós fomos libertos do pecado, a gente não precisa mais viver no pecado, ou seja, viver segundo as obras da natureza humana, praticando obras, ou seja, as relações que revelam egoísmo, hipocrisia, mentira, a maldade humana. Então nós não precisamos mais isso. Nós podemos rejeitar isso e nos revestir da graça, da misericórdia, da bondade de nosso Deus para revelar essas virtudes nas nossas relações. O propósito da nossa vida é sermos luz no mundo, é revelarmos Deus às pessoas, é manifestarmos a vontade de Deus, não apontar o pecado do outro, para que ele, vendo a luz e compreendendo, possa também, nós, como cartas vivas, apresentar Cristo, apresentar o nosso Deus, e assim essas pessoas, vendo, possam se arrepender dos seus pecados. Foi o que Jesus falou para a mulher: vai, não peques mais. Então, o que a gente precisa entender é isso. Precisamos ser luz no mundo, não acusadores das pessoas, pois nós somos mestres em acusar as pessoas de seus pecados. Não enxergamos os nossos, não vemos a trave que está no nosso olho, mas somos capazes de ver o cisco no olho do outro. É assim que a gente age, mas não é assim que Deus nos chama para viver. Ele nos chama para revelarmos as suas virtudes, para revelarmos o seu amor, para revelarmos quem Ele é. E assim fazendo, nós seremos luz, e sendo luz, provavelmente as pessoas irão conhecer a Deus, conhecer da sua vontade e se arrepender dos seus pecados. Que a gente entenda isso
compreenda essas coisas e que a gente possa ser luz, expressão seguindo o modelo de Cristo, para a glória de nosso Deus e para que a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.